Também conhecido como motivação, aquilo que nos movimenta, refere-se à condição do nosso organismo em relação à ação. É o conjunto de razões pelas quais agimos de determinada maneira. Traduzindo em miúdos, é aquilo que nos leva à atitude. O que te move? Esse é o nosso tema de hoje. Eu sou Cadu Lopes. Começa agora o Chefe e o Cervejeiro. Apesar da pouca idade, mas um currículo invejável, ele se destacou no cenário da gastronomia curitibana. À frente de um dos principais restaurantes aqui de Curitiba, eu falo do professor, do chefe de cozinha, do empresário André Raulino. Que agora está de malas prontas para a Austrália e vai nos deixar, né, André? Isso mesmo. Muito obrigado por ter vindo fazer parte dessa doideira que nós vamos fazer aqui hoje. Ele gentilmente aceitou fazer parte desse desafio. Normalmente a gente traz um chefe aqui para fazer algum prato elaborado que ele próprio domina. E hoje eu dei um desafio para ele para fazer um prato que foi um dos pratos que me fez ter a vontade de aprender a cozinhar e de me embrenhar por esse mundo maravilhoso da gastronomia. Hoje nós vamos fazer um prato chamado Pocho a la salsa de limão, que é um frango com molho de limão. O desafio é esse aqui hoje. Esse é um prato muito importante, tem a ver com a minha história de vida. Eu tive a oportunidade de experimentar esse prato aí lá na Argentina. Apesar de ser um prato de tradição chinesa, foi um prato que eu experimentei lá. E ele foi um prato que teve uma importância assim, muito grande, porque eu comia frango a minha vida inteira. O frango com batata eu comi a minha vida inteira. E você chegar num lugar onde a pessoa faz um prato desse e que te desperta, te abre, né? Com aromas e sabores que você fala assim, cara, eu sempre comi isso, mas nunca dessa forma. Aí tá a beleza da gastronomia, né, André? Sem dúvida alguma. Eu acredito que transformar um ingrediente que, por mais que a gente acredite seja simples, singelo, em algo extraordinário, é a grande magia da coisa. Então vamos lá. É agora que a gente faz a coisa acontecer. Bom, chefe, agora nós vamos começar a fazer o nosso prato aqui. O legal desse prato, que é um prato simples, nós estamos falando de 3 ingredientes apenas, né? Estamos falando dos ingredientes básicos, né, André? Estamos falando de a proteína, que é o frango, a batata, que é o acompanhamento, e um molho de limão. 3 ingredientes, mas que no frigir dos ovos ali, essa composição vai dar uma explosão de sabores aí, né? Agora, o que nós vamos mandar bala aqui, chefe? Sem dúvida, gente. Então a gente vai retirar o osso dele, né, deixando ele pronto para o preparo. Vamos pegar essa batata baby e colocar na parrilha, cocção lenta, para que ela vá com essa brasa defumando, propiciando um bom sabor ali para nosso ingrediente. Além disso, nós temos o limão siciliano. Eu gosto muito do limão siciliano porque ele é muito aromático e perfumado. É importante a gente utilizar também a casca dela, né, o zeste. Isso é legal também, né, André? Nesse prato também que nós vamos utilizar a carcaça do frango também, né? Perfeito. O aproveitamento 100% do insumo. A gente vai usar a carcaça para fazer um caldo de frango para poder fazer o molho, é isso? Exatamente. Né, e se beneficiar da parrilha, né? Que traz esse aroma defumado que é tão prazeroso, né? Além de tudo. Então nós vamos fazer aqui um prato teoricamente da culinária chinesa, mas já com toque argentino. Uhum. É isso aí? Exatamente. Vamos lá, pôr a mão na massa então? André, oi. O que te move, André? O que me move? O que me move são pessoas. Eu sou apaixonado pelo ser humano e pela forma como que nós interagimos uns com os outros. E foi isso que me trouxe para a gastronomia. Eu vim de uma área um pouco mais reclusa de pessoas, ou seja, não tinha tanto contato com pessoas. E sentia a falta disso, desse visual, dessa forma de eu poder demonstrar afeto para alguém. Eu encontrei na gastronomia não só uma paixão interna, mas uma forma de servir os outros. Isso é bem bacana, né? Essa parte do espírito de servir, né? Acho que a gastronomia,
o meu trabalho aqui também como cervejeiro também, Sem dúvida. eu acho que isso é um dos maiores encantos que a gente tem, né, cara? De ver a paixão das pessoas por um produto que você transformou, Isso. né? Você pega um ingrediente e transforma num produto completamente diferente, que é capaz de despertar essas emoções, essas, né, reações, assim. Cara, isso é muito bacana. Chefe, o que nós estamos fazendo aqui? Separamos o peito. Quais são as partes que a gente tem aqui agora? Bom, gente, então deixei, né, as duas partes do peito aqui maior, o sassami, e aqui a carcaça eu deixei proposital um pouquinho só de carne. A gente vai tostar, vai utilizar da técnica da parrilha ali, para tostar um pouquinho ela, conferir esse defumado e depois inserir no caldo. Então a gente tem um aqui que chama reação de Maillard, que é a caramelização do açúcar que tem nessa proteína, tá bom? Eu vou colocar ele diretamente na parrilha com um pouquinho só de gordura, para que ela não grude, né? E daí seja difícil retirar. Importante a gente não desperdiçar, né? Usar o alimento, né? O insumo na íntegra. Bom, aqui agora nosso caldo tá rolando, deixamos o sentimento rolar. Vamos para marinada agora. O que nós vamos colocar aí, chefe? Beleza, gente. A gente vai pegar esse peito de frango aqui, né? Eu vou já adicionar ele nesse bowl, certo? E vou tostar alguns grãos, sendo eles pimenta branca. Eu já tô aqui com aqui aceso. Vou tostar um pouquinho para que ele libere mais sabor, né? Os óleos dele. Dos grãos. Essa pimenta aqui eu vou cortar ela, é uma pimenta seca, a pimenta de moça desidratada, né? Tá bom? Cortar ela no meio para ter acesso às sementes dela e vou tostar ali também. Essa parte de tostar aqui é onde a gente vai também exalar um pouco dos óleos essenciais, né? Exatamente. Para extrair o melhor do tempero, né, chefe? Perfeito. Beleza. E um pouquinho de zimbro também, tá bom? Aí. Uma coisa que eu percebi, né, chefe, hoje, né, a gastronomia, ela também, para quem faz comida em casa, para quem tem a sua gastronomia em casa, ela também abriu o mundo também das ervas, dos temperos, né? Sim. Uma das coisas que eu acho também que nos move, né, é essa descoberta, que querendo ou não, todo mundo acaba buscando um pouco de conhecimento também, né? Isso que é muito bacana, né? Eu sempre tenho aquela concepção de que uma mente que se abre para uma nova ideia, ela nunca mais volta para o mesmo tamanho, né? Einstein falou isso. E para o nosso paladar, para o nosso olfato é a mesma questão. Quando você descobre ingredientes diferentes, quando você descobre aromas, você não quer voltar para coisas assim mais simples, digamos assim, no sentido de você poder construir gamas maiores de sabores na tua mente. Então, você experimentar ingredientes novos te abre um caminho sem volta. A gente brinca que o paladar não retrocede. A partir do momento que você prova algo com intensidade de sabor, com muito umami, né? A gente brinca aquele quinto sabor que te faz salivar. Você não quer voltar ao caminho, né? Agora a gente tem os ingredientes tostados, o zimbro apareceu muito aqui pra gente. Eu já vou jogar direto ele no frango, ó. Chefe, posso fazer um desafio maior ainda? Claro, com certeza. Vamos incorporar, porque poucas pessoas conhecem, cara, que não é só o vinho que dá pra gente utilizar na cocção dos alimentos, sim, né? A cerveja também tem um protagonismo grande, cara. Existem pratos elaboradíssimos feitos à base de cerveja. Vamos incorporar a cerveja que a gente vai harmonizar hoje, a gente incorporar nesse prato? Perfeito, fazendo uma harmonização por semelhança. Exato, topa? Com certeza. Vamos lá então. Vamos lá. Hoje, para esse nosso prato aí, eu vou harmonizar com uma Hefeweizen. Porque ela também tem um perfil assim filosófico em tudo isso que a gente está fazendo. Porque foi o que moveu, né, a vontade de ter uma cervejaria. Ela foi a primeira cerveja que eu fiz. Foi uma cerveja muito especial, que eu fiz uma cerveja para o aniversário de 80 anos do meu pai, né? O Seu Gentil, que é o Dom Gentilis. Então, basicamente também é uma cerveja que moveu e que fez com que tudo isso aqui acontecesse, né? E é uma cerveja extremamente equilibrada, é uma cerveja típica alemã, né? Essa é a cerveja do café da manhã do alemão, né? Se você for andar ali por
por Munique ali, você vai ver que você vai tomar uma Hefeweizen com pretzel e Weisswurst, né? Mas hoje aqui nós vamos usar tanto no preparo, ali, na nossa marinada, e depois a gente usa na degustação. Perfeito. Aqui tem todo um ritual também, né? Chefe, e lógico, né, cara? Olha só. Pra cozinhar a gente precisa beber um pouco também, não é? Aproveitar esse sol maravilhoso, esse dia gostoso que tá aqui, né? Merecemos. A vida é feita de bons momentos, né? Aqui na Dom Gentilis a gente tem um lema, que é celebre a vida. Então hoje eu tô celebrando a vida ao lado do chefe Raulino aqui, fazendo esse prato que tem assim como se fosse uma viagem no tempo, assim, né? Onde tudo começou. É o que nos move. Saúde! Por isso que eu amo o que eu faço. Aquele segundinho de olho fechado. Eu vou colocar só antes o último ingrediente seco, certo? Ah, que seria... tá. Colocar as raspinhas de limão. Isso. Então aqui a gente está fazendo uma marinada seca e rápida, né? Por isso os aromas mais intensos, Isso. né? Porque ele vai ser rápido, né, chefe? Exatamente. Bom, gente, então sal, né? Eu vou colocar sal. Importante colocar o suficiente. Nem muito, nem pouco, mas o suficiente. Lembrando que o sal é o principal ingrediente da nossa cozinha, né? Ele é um realçador de sabor, na verdade, né? Ele não pode Exatamente. ser, mais uma vez, né? Não pode ser o protagonista. Não. Né? Eu vou com a panela ainda levemente quente, tostar um pouquinho esse alho com a casca mesmo, tá? E vou colocar ali. Feito esse processo, eu quero extrair todo o perfume, o aroma que ficou nessa... Aqui, ó, deglaçando, ó. Então eu coloco ela um pouquinho longe do fogo. E aí vai ter uma caramelização também da cerveja, Isso. dos açúcares. Com a cerveja morna, aqui, eu adiciono no frango. Olha o perfume, o aroma, né? Isso, Que sobe, agora... cara. E agora aqui, chefe, marinada pronta, o caldo rolando aqui. Vamos para as batatas, é isso? Isso, guarnição. Quem não ama uma boa batata? A gente vai utilizar dessa baby, né? Batata baby, menorzinha. Direto na brasa, cocção lenta, então ela vai trazer maciez para a batata, tá bom? A brasa. Ó. Que aroma, vamos embora lá. Respira fundo, lembra do Ratatouille, né? E vamos para a brasa lá, gente. Chefe, ali colocamos as batatinhas. O que vai aqui agora? O limão. Por que a gente deixou o limão por último aqui agora? Eu não coloquei o limão justamente para ele não cozinhar, né? Ainda que a cerveja que eu falei que eu coloquei ela morna, mas não uma temperatura baixa, né? O limão ele tem um pH baixo, então ele vai propriamente cozinhar mesmo, cozinhar frio a proteína, caso eu tenha colocado ele muito antes. Então eu vou colocar bem no momento, praticamente, de levar ele à parrilha. E aí a gente tem também toda aquela parte do frescor, né, do limão. Perfeito. E vou espremer, não levando até o final aqui, porque eu não quero chegar na parte branca do limão, tá bom? Vou utilizar ele inteiro para essa receita. O grande lance aqui de utilizar a Hefeweizen para fazer essa... Não só a harmonização, né? A gente está utilizando ela também na receita, mostrando que a cerveja é um produto versátil, né, cara? Que tem aí seus aromas, suas nuances. Essa é uma cerveja que tem, ela, apesar de ser uma cerveja leve, é uma cerveja potente, tanto no aroma quanto no sabor, né? Você vê essa questão do cravo, vem bem presente, né? E é uma cerveja que, apesar desses aromas, só leva 4 ingredientes. É água, malte, lúpulo e levedura. A gente está falando de uma cerveja extremamente natural, com fermentação natural, e que consegue extrair esses aromas aí com as rampas de temperatura, o tipo de levedura utilizado. A gente consegue
um espetáculo desse aqui, né, André? Exatamente. Mesmo que a gente tem trabalhado pro frango, né? Poucos ingredientes, porém muito sabor. Essa é uma cerveja extremamente saborosa e que, nossa, vai combinar muito bem. Ela combina muito bem com a carne de frango, né? Ela tem aí nessa composição essa tonadinha cítrica aí para as temperaturas mais altas de fermentação, né? Você tem aí uma dispersão maior dos ésteres, né? Então traz também esse pouco do cítrico e que vai combinar muito bem com o limão aí também. E chefe, a fama também é uma coisa que move as pessoas? Sem dúvida move as pessoas, mas ela não pode ser o fim, né? Eu acredito que o reconhecimento, assim como a notoriedade, ela sim tem que vir depois de um tempo, porque você ficar às escuras não é muito interessante, porque você precisa propagar o teu conhecimento, você precisa propagar aquilo que você acredita e o trabalho que você tem feito. Porém, a fama, até assim, essa palavra tem às vezes um sentido um pouco pejorativo, ela pode atrapalhar, principalmente quando você não tem os seus porquês bem constituídos, né? Então, não deve ser a tua motriz de vida, não deve ser o teu motor. Eu penso, né, com relação a propósito, né? Lógico, né? Hoje, com o advento da internet, né? Isso proporcionou aí que a amplitude das pessoas que são conhecidas, são famosas, aumentou consideravelmente com o advento da internet, porque você acaba tendo um canal de televisão teu próprio em casa, né? Isso. E isso, eu falo assim, não pode deixar que isso leve ao ser humano perder a sua essência e deixar isso de uma forma superficial, né? Eu acho que essa questão de você poder expressar aquilo que você pensa e ter a oportunidade de fazer isso de uma forma barata, mas que leve com consciência, leve isso com conteúdo, né? Porque todos nós aqui estamos ávidos, né, de novos conhecimentos, novas culturas, novas propostas, né? Acho que esse seria um caminho assim, onde a fama acaba sendo uma força motriz, né, chefe? Sem dúvida, eu acho que trazer sempre a essência daquilo que você e verdade, isso não atrapalha nunca, porque construir uma imagem verdadeira e cheia de conteúdo, do conhecimento que você foi buscar para os outros, isso sempre vai interessar as pessoas. Agora, construir uma fama que ela é fugaz, o próprio nome já diz, passa muito rápido, né, efêmero, e não vai trazer algo a longo prazo. Por isso, nunca faça algo muito explosivo, vá pensando sempre com calma no que você vai passar para os outros. Isso é interessante, ao meu ver. Esse é o sentido da fama interessante. É o que a gente traz, né, num momento como esse, assim, aquela coisa do equilíbrio, né? Isso. Você Perfeito. poder, como a gente falou do sal, como a gente falou dos temperos, trazer esse equilíbrio, né, inclusive para essa questão daquilo que te movimenta, daquilo que te move. Bom, gente, agora chegou a hora de ir para a brasa. O que eu vou fazer aqui? Só retirar, né, os meios sólidos dele e vou fazer um risquinho. Mas qual que vai ser o efeito desse risco que a gente vai fazer nele? Brasa chegar mais no meio dele ali, ó, como um todo, ó. Enquanto a gente espera aqui o sentimento rolar, o que está acontecendo na vida do André? Me conta essa história aí de Austrália, por que você vai nos abandonar, pô? Maravilha! Eu tô vivendo uma fase que eu posso dizer que é uma fase muito boa na minha vida. Eu acho que a gente começa a chegar no nível de maturidade que os passos são mais curtos, porém são mais assertivos. Então eu tive a oportunidade de ir para um outro oceano agora, né? Uhum. Conhecer águas diferentes, né? E sempre foi um sonho meu ir morar para lá. E aprove agora, né? Foi conveniente de eu ir para a Austrália. Tem muita coisa lá que eles estão fazendo de técnicas diferentes que eu desconheço ainda nessa região. Por exemplo, dry age com peixe. Uau! Então, dry age com peixe. Exatamente. Cara. Então eu estou indo para lá justamente para trabalhar com gastronomia, né? Estive 20 dias agora no Peru, onde eu pude reviver o começo da minha carreira. Mas espero que não esqueça da gente, não esqueça aqui do Quintal da Dom. O Quintal da Dom sempre vai ser seu para você fazer o que você quiser aqui. Quando tiver pela cena de Curitiba aqui, faz favor.
Aqui é a sua casa. Agradeço muito, sim, esse carinho e com certeza, o nosso lar é o nosso lar, né? E sempre vai ser. Exato. E aqui já é minha casa. Sendo bem tratado assim, né? Tô com aquelas batatas que a gente colocou inicialmente aqui, cortei ela na metade para marcar e dar um pouquinho mais defumado e vou colocar ela aqui, ó. Agora chegou uma parte muito importante da nossa receita, que é a produção do molho. Eu vou fazer uma técnica aqui francesa que se chama roux, que a gente vai espessar esse caldo que a gente cozinhou por cerca de 40 minutos, junto com o talo do alho poró, uma cebola roxa e a carcaça do frango. Também foi acrescentado o tomilho. Lembra que a gente tostou a carcaça do frango para dar mais sabor. Como é que a gente faz o roux, gente? Que vai ser o espessante aqui, ó. Coloca a manteiga, certo? A temperatura da panela tem que estar morna, não muito quente. Tem uma técnica bacana para aumentar o poder de combustão ali da manteiga, é acrescentar um fiozinho de nada de azeite. Opa. Eu vou fazer isso, tá bom? Só para ela não saturar, digamos assim. Bem pouquinho. Isso aí evita que queime, né? E exatamente, né? Que ela queime. Porque a manteiga ela tem certas impurezas, né? Que fazem com que ela queime mais rápido. Se a manteiga é clarificada, aí isso aumenta o poder de combustão dela. Assim que ela derreter por completo, eu coloquei cerca de 50 gramas de manteiga para 50 gramas de farinha. Então eu acrescento a farinha e espero a manteiga terminar de derreter para emulsificar isso aqui, ó. E aqui a gente vai acrescentar o caldo e depois também mais uma dose aí de limão para fazer o molho de limão, né? Perfeito. Tanto o suco do limão quanto a zeste. É importante entender que a zeste ela traz uma característica organoléptica diferente do suco. A casca ela traz muito mais perfume e o caldo ele traz a acidez, a potência, né? Dessa junção da manteiga com a farinha, criamos esse espessante. Eu vou colocar aquele caldo rico em sabor, ó. Aos poucos. Aí ele vou vai mexer. Passito a passito aqui, Isso. vamos colocando. Com fouet, ó. Esse instrumento aqui se chama fouet. Olha como ele incorpora rapidinho, né? Rapidinho. Vou pedir uma ajuda pro nosso amigo Cadu. Opa. Colocar mais um pouquinho, por gentileza. E vai fazer bastante molho. Aí. Nosso segredo é fazer inversamente a questão do calor. Se o roux tá quente, como era o nosso caso, a gente usa um caldo brando, né? Gelado ou brando. Aí ele não vai empelotar, veja como ele tá liso. Ficou liso, certo? Ele não fica aquelas pelotinhas, isso, né? Isso, ele não empelotou, ele tá um caldo liso. E isso aqui, mais uma vez, né, galera? A gente, o que não usar aqui, né, chefe? A gente pode guardar esse caldo aqui para você fazer um risoto, né? Perfeito. Aí dá para aproveitar até o limite aqui de todos os ingredientes, né? E o caldo é uma coisa que você pode congelar, né? Eu sei que às vezes a gente tem certos preconceitos contra congelado. Isso aqui foi uma coisa natural, fresca, produzida, né? Aqui através de insumos bons. Então você pode congelar ele, descongela para fazer um risoto, esquenta, descongela para fazer uma sopa, um caldo, um fumê. Um brodo, o que você tiver vontade, já tem a praticidade e está pronto. Bom, está pronto aqui o nosso molho, porém a gente ainda vai deixar ele cozinhar um pouquinho lentamente por cerca de 15 minutos, tá bom? Aí depois o limão a gente coloca no finalzinho, no final, para manter o frescor e o perfume. Chegamos na parte boa, agora a gente vai finalizar o prato, famoso empratamento, não menos importante que todo o preparo. O visual é o que nos move também. É o que nos move, a gente come pelos olhos, né? O famoso ditado. Se falando em gastronomia, se falando em cerveja, né? Falando na culinária, quando se fala de cerveja,
o visual também nos move, né? Quando você vê uma cerveja com uma coloração bacana, uma espuma bacana, também dá vontade de tomar, também dá vontade de comer, É, né? importantíssimo. Molho feito à base do frango, legumes e o roux ficou pronto, né? Então é um velouté de frango. Porém, a gente vai dar mais um punch de limão. Um pouquinho de zeste para perfumar e... Sem ralar aquela parte branca, né, chefe? Exatamente. Bateu, acidez também. Só que aqui eu vou colocar uma quantidade um pouquinho menor. Agora eu não posso colocar com a semente, tá? Então eu vou dar só uma espremida aqui, ó. Sem a semente e sem a semente, tá? Não precisa ser uma quantidade demasiada nesse final, tá bom? Ele vai trazer só o aroma e o frescor. Exato, depois, né? O frango ele já tá com o sabor de limão. Como é que eu vou empratar ele aqui? Eu vou colocar esse molho que ele ficou, ó, no ponto que a gente gostaria. Vou mexer com o limão, fazer aqui, ó, molho no fundo, tá? Depois a gente coloca um pouquinho mais de molho nele. Então, coloquei o molho ao fundo, né? Vou colocar um pouquinho de cebolinha que eu piquei na hora, tá? Fiz um corte um pouco oriental, então eu cortei ela assim, como se fosse em tiras. Um tomate para conferir cor, umas pétalas de flores em cima do frango, tá? Aqui, ó. E vou colocar um pouquinho mais de molho em cima do frango, que hoje é nosso protagonista, que o franguinho que por vezes você menosprezou, tá aí, ó, um frango. Por último, a guarnição seria a batata. Agora aqui, chefe, vamos dar um grande finale aqui, pegar um alecrimzinho com um pouquinho de azeite, só dar uma salteada nela. Não, e o alecrim, assim, in natura, ele tem uma pegada mais virtuosa, né? Com certeza. E aqui não tá fritando nada, ela tá bem fria a frigideira. É só para misturar mesmo os aromas. Sim. E aí tá prontinho. Brilho final aqui, ó. Se me permite, vou fazer aqui quase um salto de bacon com um pouquinho de... Bem lembrado. Um pouquinho de páprica defumada. Sensacional. E a gente tem um prato com muita cor aqui, ó. Magnífico. A batata tá marcada, então ela tá ao mesmo tempo macia e crocante. Eu vou colocar uma quantidade um pouquinho menor para compor o nosso prato, mas claro, aí na sua casa você monta conforme a sua criatividade. Não deixem de fazer essa receita, gente, por favor. Essa é a nossa versão aqui, ao vivo e a cores, né? Com essa aula aqui de gastronomia com o chefe Raulino. E esse é o nosso frango com molho de limão. E agora a gente vai harmonizar e degustar isso aí à mesa com uma boa Hefeweizen produzida aqui pela Dom Gentilis. Essa eu acho que é a melhor hora, né? É a hora da degustação, a hora da harmonização. E eu acho que é por isso que a gente faz o que a gente faz, né, André? É com paixão, eu acho que é isso que nos move. A gente descobriu hoje aqui grandes afinidades, né, entre a arte da culinária e a arte de se fazer cerveja. E agora a gente poder harmonizar um prato tão bonito. Então, ó, esse aroma aqui tá... Aí pena que a gente não consegue transmitir isso aí, mas o aroma tá, assim, absurdo. E a gente conseguir fazer essa harmonização com dois produtos feitos com muito amor e muita paixão, né, André? É um elo muito bonito, realmente. A gastronomia como um todo, seja de bebida ou comida, ela une e aproxima, e isso é muito bonito. Então, como diria os alemães, en Prost! En Prost!
Esse foi o nosso programa, o chefe e o cervejeiro. Espero que você tenha curtido essa tarde aqui hoje no quintal da Dom. E mais uma vez, Raulino, obrigado por ter aceitado o nosso convite e feito esse prato tão maravilhoso aqui pra gente. Me levou assim, de novo a momentos assim da minha vida com todo esse aroma, esse sabor. E isso provando que a gastronomia, a harmonização com uma bebida tão bacana como essa é a verdadeira máquina do tempo. Quem tem que agradecer sou eu, né? Um momento sensacional, tomar uma boa cerveja, cozinhar para alguém que a gente admira, não tem nada melhor. É isso aí. Celebre a vida!